Meu Deus do céu, cara, é o fim do mundo. O mundo tá acabando e vou provar que o mundo tá no fim. Estamos nos últimos dias, tá acabando o mundo. Os sapos estão subindo na árvore, a chuva tá chovendo pra cima, as vacas estão tossindo, cara. É o fim do mundo, é pra acabar. E eu vou provar pra você que a gente tá vivendo os últimos dias, porque o mundo tá acabando, de fato, de verdade, de vez. Mas agora, para lhe provar o que eu tô falando, para lhe mostrar que estamos vivendo os últimos dias, que os sapos estão subindo nas árvores, as vacas estão tossindo e que a chuva está chovendo de volta para as nuvens, que é o fim do mundo, para mostrar que é o fim do mundo, eu vou mostrar através da matemática, através de uma conta, porque números não mentem. E para você entender o fim do mundo é o seguinte: imagine um dos menores municípios no Brasil, uma comunidade no Brasil. Para se tornar um município é necessário que tenha pelo menos 20 mil habitantes. Então não existe município com menos de 20 mil habitantes. O menor município em qualquer estado é pelo menos 20 mil habitantes. Então desses 20 mil habitantes, imagine uma cidade pequena com 20 mil habitantes chifrudo, com 20 mil habitantes corno manso. Eu estou falando corno manso não é porque eu estou xingando os caras, eu estou usando o melhor adjetivo para expressar, na expressão popular, que são 20 mil pessoas que são enganadas, que sabem que são enganadas e que não fazem nada a respeito da maneira com que elas são enganadas. Então são 20 mil chifrudos, uma cidade de 20 mil corno manso, que é enganado, e não faz nada para mudar a maneira com que elas são enganadas. Esses 20 mil chifrudos, imagine, 20 mil chifrudos, certo? Imagine que esses caras têm uma renda per capita média mensal de um salário mínimo, de 1.518. Então, 20 mil chifrudos vezes 1.518 reais por mês cada um, estou usando uma renda per capita abaixo do real. No Paraná, por exemplo, a renda per capita é 2.400 reais. Só para ter um exemplo. Então, vamos dizer que nessa cidade de 20 mil chifrudos, 1.518 é a renda per capita mensal. Quer dizer que no mês, os 20 mil chifrudos recebem de renda 30.360.000 reais. Então, no menor município do Brasil, que tem só 20 mil chifrudos, que recebem o salário mínimo, são 20 mil chifrudos pobres, os 20 mil chifrudos pobres recebem pelo menos 30.360.000 reais no mês, no município, certo? Desses 30 milhões é o seguinte: em qualquer município, em qualquer estado, boa parte do dinheiro dos chifrudos vai para o governo estadual em forma de impostos, principalmente em forma de ICMS, que é um dinheiro que está embutido dentro do preço das coisas que os chifrudos compram no mercado. Então tudo que os chifrudos compram no mercado vai de 17% a 22% para o governo estadual. Mas tem mais o IPVA, tem mais as multas de trânsito, tem mais o ITBI, então tem outras tabinhas que também vai para o governo estadual. Então vamos dizer que por baixo vai mais, mas só para a gente fazer essa conta para entender o fim do mundo, por baixo 20% do dinheiro dos 20 mil chifrudos vai para o governo estadual todo mês. Então, agora se liga na conta, os 20 mil chifrudos recebem todo mês 30.360.000 reais de renda. Se pelo menos por baixo, no mínimo, 20% desse dinheiro vai para o governo estadual, quer dizer que vezes os 20%, quer dizer que todo mês, no mínimo, por baixo, não tem como ir menos de qualquer cidade que tem 20 mil habitantes, não tem como ir menos de 6.072.000 reais de dinheiro para o governo estadual. Então não existe município no Brasil onde pelo menos 6 milhões de reais todo mês não vai para o governo do estado. Você veja bem a conta, todo mês num município de 20 mil chifrudo pobre, que tem uma renda per capita de um salário mínimo, certo? 20 mil chifrudos. Agora você veja bem, no ano, se você pegar e multiplicar isso daí no ano vezes 12, quer dizer que todo ano, no mínimo por baixo, no menor município do Brasil, que tem pelo menos 20 mil chifrudos que são pobres, que recebem salário mínimo, no município de 20 mil chifrudos pobres, que recebe salário mínimo, vai no mínimo por baixo 72.864.000 reais todo ano de imposto
para o governo estadual. Então não existe município no Brasil que não entregue para o governo estadual pelo menos 72 milhões de reais nos menores municípios, com apenas 20 mil chifrudos. Agora eu te pergunto, com 72 milhões de reais num ano, seria possível numa cidade de 20 mil habitantes você fazer o saneamento básico? Seria possível você levar a luz elétrica em todos os bairros do município? Seria possível você fazer um hospital? Ou você fazer uma escolinha? Ou uma creche? Ou até mesmo um campinho de futebol? Seria dinheiro suficiente? 72 milhões de reais seria suficiente para fazer um campinho de futebol no município? No ano? Uma pracinha? Seria ou não seria possível com 72 milhões num dos menores municípios e mais pobres municípios do Brasil? Seria possível ou não seria possível? Não, não é possível, não dá. 72 milhões de reais no município não dá para fazer escola, não dá para fazer o campinho de futebol, porque não tem como, não dá. Porque o dinheiro vai para o governo estadual e quando o dinheiro chega lá no governo estadual, para o dinheiro voltar para o município, é necessário que um deputado consiga uma emenda parlamentar para levar um campinho de futebol para o seu município e fazer a propaganda que ele está levando o campinho de futebol para o município dos 20 mil chifrudos. Aí os 20 mil chifrudos vão ficar batendo palma. Viva, meu deputado! Viva! Olha, o deputado veio trazer o asfalto aqui na frente, gastou R$1 milhão. Os chifrudos pagaram 72 milhões, mas aí um deputado leva 1 milhão, aí os otários, os chifrudos batem palma, que o deputado levou um campinho de futebol, cara, levou um campinho de futebol. Tem um deputado que vai entregar campinho de futebol, cara. Campinho de futebol. Eu quero perguntar pra vocês, quem quer uma quadra coberta nova aqui na escola? Quem quer um refeitório novo? Então, por determinação do nosso governador, vamos construir um refeitório novo para vocês aqui. Tá, mas isso aí sempre foi assim, desde que inventaram o Brasil, é assim que funciona, sempre foi assim. Por que eu tô falando de fim do mundo? Por que os sapos estão subindo nas árvores? Por que as vacas estão tossindo? É pelo seguinte, porque todos os deputados, em todas as assembleias de todos os estados, simplesmente ficam puxando o saco, ficam babando o ovo, ficam lambendo as botas do governador para conseguir uma verbinha para levar o campinho de futebol lá na cidade dos 20 mil chifrudos. Porque daí o deputado leva o campinho de futebol na cidade dos 20 mil chifrudos, os 20 mil chifrudos ficam felizes e votam no deputado, e o deputado continua sendo deputado para sempre. Por quê? Porque os 20 mil chifrudos para sempre serão 20 mil chifrudos, sempre serão chifrudos. Porque eles não conseguem entender esse raciocínio. Aí o que acontece? Apareceu um deputado agora lá na Assembleia do Paraná que não está querendo pegar a verba, não está puxando o saco do governador para levar o campinho de futebol na cidade dos 20 mil chifrudos. E ele está querendo acabar com as emendas parlamentares. Você escutou bem? Tem um deputado no Brasil, 2.572 deputados que tem, dos deputados estadual e federal. Tem um deputado está querendo acabar com as emendas parlamentares. Dá uma olhada na conversa desse cara aqui. Já ouviu falar nas emendas parlamentares? Emendas parlamentares? Emendas parlamentares. As emendas parlamentares. Tenho certeza que sim. Ou no Jornal Nacional, ou nas mídias sociais, nos jornais impressos. Muitas pessoas foram presas por causa de emendas parlamentares. Que eles têm ao menos 40 inquéritos sobre desvio de emendas parlamentares. Desculpe cortar, gente, mas aqui é importante pegar esse fio da meada para entender toda a fala desse deputado aí. O que acontece? Salário de deputado não é aquelas coisas. Um deputado não fica milionário porque foi deputado um mandato, 2 ou 3 ou 10, porque o salário de deputado não é grande coisa. Ninguém é milionário porque é deputado. Ou como é que o deputado fica milionário? Quando o deputado consegue uma emenda parlamentar, leva uma obra, uma creche, um asfalto, um campinho de futebol em algum município e faz acordo com a construtora. Aí a construtora que vai fazer o campinho, por exemplo, cobra um dinheiro a mais para fazer o campinho. Esse dinheiro a mais para fazer o campinho, a construtora faz propaganda na rádio do deputado, que conseguiu a verba parlamentar. Então o dinheiro
que foi pago a mais para fazer o campinho, virou em propaganda na rádio do deputado. Dinheiro legalizado, dinheiro totalmente lícito, mas é dinheiro público que saiu do governo, foi para a construtora, da construtora voltou para o deputado através das propagandas. Ou pode ser que se o deputado for um pastor, pode ser que vire oferta no envelopinho lá da igreja do deputado, se o deputado for pastor. Ou até mesmo malas de dinheiro vivo. Às vezes as construtoras dão malas de dinheiro vivo para os deputados mesmo. Você cansa de ver na televisão aí, passar as Polícia Federal pegando as malas e os dinheiros nos colchão dos deputados. Então, é através da emenda parlamentar que o deputado fica rico. O deputado jamais ficará rico com salário. O deputado só fica rico com emenda parlamentar. Então o povo tem que entender o seguinte: deputado que leva obra para o seu município é esse deputado que tem condição de roubar. Se o deputado não leva a obra para o seu município, esse deputado não tem condição de roubar e esse deputado não vai ficar milionário. Então o deputado, para ficar rico, o deputado precisa de emenda parlamentar e precisa levar obra para o seu município. Então os únicos deputados que podem roubar são os deputados que têm emenda parlamentar para levar obra para o seu município. O povo tem que entender isso. O deputado que leva a obra para o município é esse deputado que pode roubar. Deputado que não tem verba, não tem emenda parlamentar e não leva a obra para município nenhum, esse deputado não pode roubar porque não vai ter emenda parlamentar. Então o povo precisa entender que deputado que rouba é o deputado que leva a obra para o município. Porque se o deputado não leva a obra para o município, o deputado não tem como roubar. É fácil de entender. Outras enriqueceram e muitos políticos foram eleitos por emendas parlamentares. E elas são pagas com seu dinheiro. Não à toa o preço do alimento aumenta, porque uma fatia disso é para engordar a nobreza de Estado, os amigos do rei. Quem é o rei? Nesse caso, Ratinho Júnior. Ele que detém o orçamento do Estado do Paraná. O orçamento é o que tem de dinheiro que vai ser gasto. Uma fatia desse orçamento, o governador dá aos deputados, à Assembleia Legislativa do Paraná. Dá em iguais partes? Não. Aqueles que fazem parte da base do governo, ou seja, seus aliados de primeira hora, que é 80% da Assembleia aqui, e justamente por isso é 80% da Assembleia, recebe mais. Quantos milhões, Renato? 5, 8, 10, 15 ou mais. Como que a gente vê, Renato? Não vê, não está no portal da transparência. Se você investigar aí pela internet também não vai saber. Se perguntar para o governador, ele não vai responder. Se perguntar aqui para a Comissão de Finanças da Assembleia ou para o presidente da Assembleia, você também não vai obter nenhuma resposta. Mas espera aí que eu vou ter que cortar. Essa informação é importante porque é um deputado falando. O que acontece? O pessoal do Sul fala mal dos nordestinos. Ah, porque os nordestinos não sabem votar. E os paranaenses sabem votar, né? Os paranaenses são tudo entendidos. Os paranaenses batem no peito e sabem, não, meus políticos são bons. Os políticos do Paraná são bons, né? O povo abençoado do Paraná. O Ratinho Júnior, o governador do estado do Paraná, apesar de existir a lei da transparência, não precisa mostrar como é que ele gasta o dinheiro. Por quê? Porque ele tem os canais de televisão, os canais de rádio do estado e os juízes pelegos do Paraná, todos respeitam o Ratinho Júnior. Então o Ratinho Júnior, no estado do Paraná, se fosse no Nordeste, era porque os nordestinos são estúpidos, né? Não, no Paraná, o governador não precisa mostrar o que ele faz com o dinheiro do estado. Por quê? Porque ele não precisa. Mesmo com a lei da transparência, no Paraná não precisa mostrar. Por quê? Porque no Paraná não precisa. Porque o governador é o Ratinho Júnior e o Ratinho Júnior não precisa. Por quê? Porque é no Paraná. Mas e a oposição, que se contrapõe ao governador? Recebe a mesma coisa? Não recebe. Recebe muito menos. E o que isso acontece? O que isso produz? Na prática, parlamentares que são eleitos porque pegam milhões de reais, mandam para pequenas prefeituras. Os prefeitos fazem esse tipo de uso, que aqui, por exemplo, ó, como está no catálogo. Eles mandam um catálogo, que você tem que se basear para direcionar dinheiro na prefeitura. E nesse catálogo está aqui, ó, notebook, 15 mil reais. Computador de mesa, 15 mil reais. Aquele balcãozinho para fazer um fraldário, a base horizontal, 15 mil reais. Kit Chromebook e headset, 65 mil reais. Um veículo hatch elétrico, 150 mil reais. E assim por diante, tudo superfaturado. E mesmo assim, esse dinheiro todo vai um tanto, volta um tanto para onde? Particulares. Corrupção. É grave isso, Renato. O escândalo do kit robótica do Arthur Lira mostrou por A mais B que eles jogam dinheiro para as prefeituras deles, fazem esses notebooks por 15 mil reais
O dinheiro volta depois como forma de financiamento de campanha, de enriquecimento ilícito. As emendas parlamentares têm que ser eliminadas do jogo escutou político. Isso? Você ouviu bem? Você escutou isso? Um deputado falando isso? Que as emendas parlamentares têm que ser eliminadas do jogo político. Um deputado. Você escutou? Se você não escutou, escute isso aqui, ó. As emendas parlamentares têm que ser eliminadas do jogo político. Porque elas são instrumento de cooptação, de corrupção dos parlamentares. Ah, Renato, mas é importante os parlamentares fazerem parte do orçamento. Se for para ser isso, e nesse argumento, eu concordo. Então tem que ser igual valor, a execução desse valor tem que ser fiscalizada e pública e tem que ser impositiva, tem que obrigar o governador. Sabia que as nossas emendas não são impositivas? Eu vou receber 1,5 milhão de emendas parlamentares. Alguns aí vão receber 10, 15 milhões. Mesmo assim, a minha não precisa ser executada, porque eu não sou do agrado do governador. Quem perde com isso? O povo e a democracia. Sempre foi assim, disse o líder do Ratinho Júnior na Assembleia. Peraí, gente, peraí que agora tem que fazer um adendo. Esse cara que vai falar agora aqui, que vai dizer que as coisas funcionam assim, sempre funcionaram assim, esse cara foi prefeito no meu município e não da Vitória. Esse cara teve 2 mandatos no meu município, enterrou o município numa dívida impagável, que até hoje o município não tem dinheiro, praticamente nem para pagar os funcionários do município quase. Porque esse cara fez asfalto, fez pracinha, fez um monte de obra no município, tudo com dinheiro emprestado. Ele endividou o município, principalmente com o fundo de previdência do município. Esse cara endividou o município, fez um monte de obrinha com dinheiro emprestado, aí como fez as obrinhas nos chifrudos, lá no bairro do Chifrudo, na frente da casa do Chifrudo, votaram nesse cara para deputado estadual. Agora o cara é deputado estadual e agora esses dias atrás ele levou uma ponte, conseguiu 30 milhões, num município que fatura mais de 200 milhões por ano, né, que tem mais de 200 milhões de arrecadação por ano, ele conseguiu uma ponte de 30 milhões. Todo mundo lá no município considera esse cara um grande homem, um grande larápio, grande safado. O cara endividou o município, acabou com as finanças do município, em consequência se tornou deputado estadual, um baita puxador de saco, um baita lambebotas do governador, é o líder do governador na Assembleia Legislativa, o puxa-saco-mor da Assembleia, e agora o puxa-saco-mor está dizendo que as coisas sempre foram assim. Sempre foi assim. Quando eu nasci já era assim. Quando eu fui vereador em União da Vitória com 22 anos de idade, já era assim, deputada Clara. Sempre foi assim. Esse é o argumento dele. Que nós dissemos que não mais será. Porque nós não estávamos sempre aqui. Nós acabamos de chegar. Então, gente, vocês acabaram de ver aí o deputado das antigas lá, o sem bate lá do meu município, deputado da ratazana das antigas ali, dizendo que sempre foi assim e que para sempre será assim. Porque sempre foi assim. E tem esse deputado aí sozinho, Renato Freitas, dizendo que não será mais assim. O que você acha? Você acha que esse Renato Freitas vai acabar com as emendas parlamentares? Gente, são 1.572 deputados no Brasil inteiro. Dos 1.572 deputados, só tem esse Renato Freitas, só tem um dizendo que quer acabar com as emendas parlamentares. Então são 1.571 deputados contra um. É por isso que esse deputado Renato Freitas precisa de mim. É por isso que esse cara precisa de você. Cara, eu não recebo dinheiro desse Renato Freitas, eu não conheço ele. Ele não me paga nada. Eu faço vídeo direto sobre esse cara porque é o único dos 1.572 que está fazendo aquilo que eu queria fazer. Aquilo que eu acho que deveria ser feito. Então o que acontece? O Renato Freitas é um entre 1.572 que quer acabar com as emendas parlamentares. Ele não vai conseguir nada se eu não ajudar, se você não ajudar, se as pessoas não conhecerem ele e se as pessoas não estiverem junto com ele. Para quê? Para que ele consiga mudar esse negócio das emendas parlamentares. E outra, antes de terminar, tem sempre que falar, Renato Freitas é o único deputado da história do Brasil que pegou sua cota parlamentar e sua verba de gabinete, alugou um lugar no centro da cidade de Curitiba para montar um projeto social próprio, para ajudar os ex-detentos e os mendigos da cidade. Ele fez isso, e esse projeto social que ele fez foi fechado na semana passada porque os outros deputados do estado não querem que ele use a sua cota parlamentar, a sua verba de gabinete para fazer um projeto social. Então ele foi obrigado, fecharam o negócio dele.
Por quê? Porque os outros deputados não querem que ele utilize sua cota parlamentar e sua verba de gabinete para fazer um projeto social. E esse deputado é o único dos 1.572 deputados que está querendo acabar com a cota parlamentar. O que você acha? O Renato Freitas está certo ou está errado? Se você concorda, gente, compartilhe esse vídeo. Vamos dar um apoio. Renato Freitas tem que ser conhecido. Esse é o cara que está faltando na política brasileira. O único dos 1.572 que está indo contra as emendas parlamentares. Os outros 1.571 deputados estão puxando o saco, lambendo as botas do governador para ver se consegue uma emenda parlamentar para levar para o seu município. Só queria deixar essa observação e dar mais uma força aí para o Renato. Renato é um grande cara, grande homem. Esse cara está fazendo aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu acho que deveria ser feito. Renato Freitas é o cara. Parabéns, estamos juntos, Renato Freitas, e que Deus abençoe o Brasil e que esse cara continue fazendo o maravilhoso trabalho que vem fazendo. Agora tenho dito, e agora eu